Mas já vamos começar a responder uma pergunta Vamos. aqui? Eu vou fazer a pergunta pra você e vou arrumar o paçoca, tá? Tá, por favor. Pega alguma coisa pra ele comer. Às vezes pode passa. Aí você vai conversando com o pessoal aí. Então, vamos lá. Bru, posso espatular o bolo com buttercream e jogar uma calda morna de vidro? Não derrete? Então, você tá querendo fazer o glass cake, né? Que, assim, a gente não pode jogar nada com uma temperatura mais elevada em cima do buttercream, né? Vamos pensar que se você jogasse essa mesma cobertura em cima de uma manteiga, o que ia acontecer com a manteiga? Né? Provavelmente ela ia dar uma leve cedida, né? Se tá morno, ele não vai derreter por completo. Mas aquela característica que você quer do bolo vidro, né, do glass cake, você não vai conseguir, porque o buttercream, aonde essa cobertura morna encostar, ele vai dar uma cedida. Então, assim, o mais indicado é que essa cobertura já esteja fria. Assim, quando eu digo fria, é no mínimo com uns 28, 30 graus, tá? Para você conseguir jogar essa cobertura em cima do seu bolo de espatulado com buttercream. Senão ele vai dar uma cedida assim, então não vai rolar, tá? Dá para fazer, mas tem que tomar cuidado aí com essa temperatura. Bru, como tingir o isomalte? Eu vou falar que tipo de corante você pode usar. Você pode usar corante em gel ou corante em pó hidrossolúvel. Não consigo te falar muito mais que isso, eu ensino a fazer isomalte dentro do meu curso, porque você tem que atingir uma certa temperatura para colocar o corante e depois passar para uma outra temperatura para ele endurecer. Então, assim, é uma técnica aí que já envolve, né, um trabalho que a gente faz nos nossos cursos. Então, eu posso te falar que corante você pode usar, mas a técnica mesmo envolvendo como você vai colorir, não rola. A boca de siri. É muito específico. É muito específico, porque exatamente a uma temperatura a gente coloca o corante, depois eleva novamente a outra temperatura o isomalte. Ele não é simplesmente derreter e colocar o corante, misturar e usar, tá? Ele não é simplesmente isso. Ele tem toda uma técnica, ele tem a quantidade que você vai colocar dele de água, qual a temperatura que ele tem que chegar para você colocar o corante, qual a temperatura que ele tem que chegar depois que você coloca o corante. Então, assim, ele não atinge um pico de temperatura só, né? Não é só nessa última temperatura que eu vou lá e vou colorir esse isomalte. Ele precisa atingir um pico antes para eu colorir, para depois eu atingir esse pico mais elevado novamente para ele endurecer e eu conseguir utilizar. Falando um pouquinho de você aqui. Ai, meu Deus. Em que momento você percebeu que teu caminho era ensinar? Em algum momento você ficou inseguro? Paçoca tá impossível hoje, gente. Vamos lá. Na verdade, para quem não sabe, né, eu participei de um quadro no programa da Ana Maria Braga, Não És Você. E eles me chamaram para participar desse quadro em 2018. A gravação foi em 2018, o programa foi ao ar em 2019, um ano depois. E aí eu era muito insegura, né? Quando eu fui pro programa, eu era ainda uma confeiteira muito insegura. Eu tinha muitos e muitos medos. Eu tenho certeza a maioria que vocês têm também. Eu me sentia mais diminuída, não achava que eu era tão boa assim. E aí, quando eu fui pro programa, eu meio que me enxerguei um pouco melhor, né? Eu consegui realmente me enxergar e falar, poxa, se as pessoas estão falando isso de mim, realmente, né, pessoas que não me conhecem, não são os meus amigos, não é meu marido, não é minha mãe, não é meu pai, não é meu irmão, não é ninguém, né? São pessoas que nunca me viram e estão falando isso de mim. Então, realmente virou uma chavinha na minha cabeça naquele momento. E quando eu voltei para casa, o Fê, né, que meu marido, todo mundo sabe, tá falando aí atrás, essa voz é do Fê, ele começou a falar, você tem que ensinar isso para as pessoas. E eu já tinha dado muitas aulas de confeitaria ao longo da minha carreira, mas assim, as escolas me convidavam para dar aula de confeitaria, né, que engloba 1 milhão de coisas, né, não engloba uma coisa só, né, engloba, milhares de coisas. Já dei aula de brigadeiro, de cupcake, de confeitaria básica. De confeitaria básica que eu dava aula que tinha panqueca, bolo simples, tapioca. Imagina, tudo que vocês podem imaginar, eu já tinha passado aí como professora
em algumas escolas. Dei aula em escolas bem legais aqui em São Paulo, dei aula no Senac, dei aula em lugares bem bacanas. Só que eu ainda não me identificava como professora, mesmo porque em algum desses lugares eu ia dar aula como... era um módulo à parte dentro de outro curso. Então, por exemplo, era um módulo dentro da gastronomia, era um módulo dentro da panificação. Ninguém estava interessado ali em aprender a confeitaria. E quando a gente tem alunos que não estão interessados, fica difícil da gente ensinar, né? Vocês com certeza sabem disso, né? Você vai ter uma aula... eu comprei um curso que eu vou ter aula de nutrição e eu vou ter uma aula de... Fala aí, amor. Administração de empresa. Você não vai estar tão interessado naquele assunto. E era o que acontecia. E eu não tinha despontado ainda esse amor pelo ensino, né? Por esse fato. E aí, quando eu saí da gravação do programa, o Fê falou, você tem que ensinar especificamente isso que você fez lá, né? Que é o que você ama, que é bolo espatulado com buttercream. Você fala tanto disso, você respira tanto isso, você vive tanto isso, que só tem que falar disso. E aí eu falei, bom, tudo bem. E aí foi aí que eu comecei as minhas primeiras turmas de curso online. E aí, na primeira, né, que eu tava falando realmente daquele assunto que eu amo de paixão, eu falei, putz, a minha vocação tá aqui, nesse lugar, né? Minha vocação não é fazer e vender bolo, é é ensinar para as pessoas tudo que eu aprendi ao longo desses anos, porque, gente, eu era muito insegura e eu fiz muita cagada nessa vida, tá? De boleira, muita. Então, sempre que vocês me falam de, isso pode acontecer, esse erro pode acontecer, gente, eu já passei por todos, não teve uma cagada que eu não tenha feito. Por isso que hoje eu me sinto muito mais segura para falar sobre isso para vocês, porque eu já testei tudo nessa vida em relação a bolos e buttercream. Então foi aí que eu achei a minha vocação realmente de ensinar. E quando eu vi que eu tava mudando a vida das pessoas, aí já era. Aí já tomou totalmente a minha vida, meu coração. Depois de um tempo eu parei de vender bolo, eu acho que eu fiquei quase um ano ainda vendendo bolo. Depois que eu fui para Ana Maria, né, entre a gravação e o programa ia ao ar, eu ainda continuei vendendo bolo normalmente, ensinando e vendendo bolo. Mas quando eu consegui virar essa chavinha que realmente eu estava mudando a vida das pessoas, aí eu falei, não, meu caminho é esse daqui. Falei muito, né, amor? Não, acho que você falou o que tinha que ser falado. Que bom. E o Rafael, que é o nosso aluno. O King Brownie. Ele tá aqui e ele falou, e como mudou a minha vida. Ai, Rafa, obrigada, você é muito lindo. Não vai fazer eu chorar de novo, viu? Já fez eu chorar no direct hoje, Rafael. Então vamos lá. A Tassiana, ela tá perguntando, Bruna, posso trocar o açúcar por adoçante na massa de chocolate? Porque ela tem um cliente que é diabético. Pode trocar por xilitol, tá? O xilitol é um adoçante culinário, eu não sei falar muitas especificações dele, tá? Mas eu sei que dá certo com o xilitol e a substituição exatamente pela mesma do açúcar. Então, 300 gramas de açúcar, 300 gramas de xilitol. Você só tem que avisar o cliente que o xilitol é uma substância que pode causar dor de barriga, tá? Se ele comer demais. Ele foi lá e comeu 2 pedaços de bolo, pode ser que ele tenha uma leve dor de barriga. Né? Ele dá uma soltada aí no intestino. Bru, para colorir o buttercream na cor preta, eu posso usar cacau black mais corante hidrossolúvel? Exatamente isso que você vai usar. Cacau black, corante hidrossolúvel ou corante em gel, né? Aí você vai dar uma mesclada aí até ficar pretinho. Mas pode só, colocar só o corante em gel? Não fica preto. Colocar só o cacau ou só o corante, ele não fica preto. Precisa da junção dos dois. A Denise, ela tá falando aqui, ó. Queria saber sobre assar bolo. Às vezes fica úmido em cima, depois de assado fica meio melado, mas dentro tá assado direitinho. O que acontece? Quais as influências que tem aí? Na verdade, você queria saber como usar o seu forno, né? Não como assar bolos. Gente, os equipamentos, né, os nossos fornos aí que a gente trabalha, eles têm uma oscilação muito grande entre os tipos, né, de fornos, né, forno a gás, forno elétrico, e as funções que eles têm, e cada equipamento reage de um jeito, tá? Cada equipamento tem uma reação. Essa reação que você tá me falando do bolo ficar muito úmido por cima e ficar assado por dentro, isso quer me dizer que seu forno está baixo demais. Tá? Ele está demorando a temperatura muito baixa, ele está demorando muito tempo para assar.
Então ele vai assar, só que ele vai criar essa película de umidade por cima, porque ele ficou muito mais tempo do que o necessário lá dentro do seu forno. Então assim, eu aumentaria um pouquinho esse forno, tá? Cada forno reage de uma maneira, né? Um forno a gás, eu já falei isso aqui várias vezes, eu não sei nem se eu entro nesse assunto de novo, você acha que... Não, fala. Fala. O forno a gás, ele tem 100% do calor dele concentrado na parte de baixo do forno, né? Então quando você liga lá o fogo, ele vem da onde? Vem lá de baixo. Então ele não tem uma circulação 100% igual, né, no forno inteiro. Né? Então, por exemplo, eu coloquei 4 assadeiras de bolo embaixo, 4 em cima. Esse calor dificilmente vai chegar lá no bolo de cima e vai demorar, horas para assar, tá? Então eu encho muito esse forno, eu posso ter um pouco de problema. Já o forno elétrico, além de eu conseguir ligar as 2 resistências, né, em cima e embaixo, se ele tiver só essa função de ligar em cima e embaixo, você pode ter um baita de um problema também. Porque ele pode ser muito quente em cima e torrar o seu bolo em cima, ser muito mais quente embaixo, torrar seu bolo embaixo. É assim, forno, gente, é uma coisa assim que cada um tem o seu e cada um tem que saber trabalhar com o seu equipamento. Só que o forno elétrico ele tem uma função maravilhosa, que não são todos que tem, que é o assar por convecção, que é o ventiladorzinho que fica lá no fundo do forno, que ele distribui melhor, né, mais igualmente esse calor no forno inteiro. E aí você tem menos problema para assar. Então assim, o que eu sempre falo é: não preciso jogar meu forno a gás no lixo. A Bruna falou que forno a gás não presta, vou jogar no lixo, vou gastar 5 mil reais para comprar um forno elétrico com convecção. Não é isso, tá? O que eu falo é, cada forno tem uma diferença e você tem que aprender a lidar com ela, tá bom? Tenho alunos aí que assam com perfeição bolos no forno a gás e que compraram um forno elétrico e não conseguiram, e não se deram bem. Então, assim, quando a gente conhece o equipamento que a gente está usando, tudo fica muito mais fácil. Então, eu vou te recomendar que você realmente teste, que você saiba, né, o que acontece dentro do seu forno. Você tendo isso na sua cabeça, né, que o forno a gás o calor vem só de baixo, não vai lá só para cima, que forno elétrico você pode ligar as 2 resistências, mas se não tiver a ventoinha, posso queimar muito em cima, posso queimar muito embaixo. Se eu tiver a ventoinha, ele vai distribuir igualmente o calor. Então, você sabendo que isso acontece dentro do equipamento, você consegue regular de uma melhor forma na hora de assar seu bolo. É possível começar agora? 27 anos, nunca fiz bolo. Você tem 27 anos e tá me perguntando se é possível começar agora? Como assim, mulher? 27 anos você tá, né? Na flor da idade. Você pode começar com 70 anos se você quiser. Nunca é tarde para começar uma nova profissão. A gente tá aí para ensinar vocês, não importa a idade, mas 27 anos você tá... E a gente tem vários alunos aí de todas as idades que você possa imaginar, que começaram às vezes com 30, com 35, 40. 30, a gente tem aluno que largou a profissão com mais de 50 anos para se dedicar à confeitaria. Então, assim, não tem idade para começar. Amor, tira dele, ele vai... Muito bom, ele já estragou o chinelo inteiro, tá? Não. Você comeu o quê? Açúcar hoje? Você comeu um pó de açúcar? Eu não vi. Paçoca, não. Desculpa aí, pessoal. Gente, desculpa, mas a paçoca hoje tá virado no giraia. O que tá acontecendo, meu filho? Eu sei. A Cris Delícias Oficial tá falando: menina, eu tenho 56. Aí, gente, imagina. Nunca, não tem idade, não. A Rocha tá falando aqui: eu estou com 60 e estou querendo começar. Aí, ó. Não tem idade, não, gente, pra começar. Tá tudo certo. Tá é só aprender certo, e começar a fazer e já era. 27 anos, olha, onde eu tava com 27 anos? Eu tenho quantos anos? Você tem 32. 32. Ixi, 27 anos eu não tava nem dedicada 100% a fazer bolo e confeitaria ainda. Vocês nem sabem. Quem não viu minha história ainda, vai nos destaques do Instagram, vai lá ver. Vai no YouTube, tem minha história também. Escreve lá, minha história no YouTube. Ou minha história, Cake Lover do lado, né? Claro, né? Minha história não vai aparecer nada. E vai lá ver. E, gente, eu fui totalmente perdida a vida inteira. O que dá estrutura no Butter Queen? Merengue ou a manteiga ou a junção dos dois? Na verdade, o que dá estrutura mesmo pro Butter Queen é o açúcar e a manteiga, tá? Sem o açúcar, a gente não tem estrutura nenhuma do merengue, né? Se eu só pegar clara, bater em neve e misturar com manteiga, vai virar nada.
né? Então eu preciso do açúcar. O açúcar, ele entra ali essencialmente para dar estrutura. Então tem gente que fala assim, não gostei, ficou muito doce. Mas o doce, o açúcar, ele tá ali para estruturar o Buttercream. Quanto menos açúcar tiver, menos estrutura ele vai ter. Vai ser um Buttercream que desmonta mais rápido, tá? Então o açúcar, ele entra no Buttercream especificamente não só para adoçar. Ele entra lá para dar estrutura, né? Para o creme se formar. Sem ele, não tem estrutura. Vai ser só manteiga batida com clara que não vai virar nada, né? E a manteiga, claro, ela entra também como estrutura, porque manteiga é aquilo, né, gente? Geladeira, manteiga tá gelada, ficou dura. Só que ela precisa da estrutura do açúcar pro creme montar, tá? Então, uma junção aí dos dois. As claras, né? Ou eu trabalho só com clara, ou eu trabalho com ovos inteiros. Ela me ajuda para eu ter um creme mais fofo, mais macio, mais saboroso, porque é diferente você misturar açúcar com manteiga, que aí eu teria o Buttercream americano, que é o O de ruim, e é diferente eu fazer um merengue bem preparado, com açúcar, com claras, fazer o método correto, ou merengue suíço, ou merengue italiano, adicionar manteiga, é totalmente diferente, tá? Então os dois entram aí, tudo com uma junção para formar um creme perfeito. Amor, vou te fazer uma pergunta aqui, você aproveita e extrapola um pouquinho a sua resposta nela. Tá. Que eu vi que tinha algumas outras similares aqui. Falando, Bru, dá para colocar a folha de açúcar no Buttercream? Você coloca no bolo gelado? E aí, falando de folha de açúcar, se você ensina isso... Tá, vamos lá. Gente, a folha de açúcar, para quem não conhece, a gente tem dois tipos aí de folha de açúcar, né? A gente tem aquela folha de açúcar... Eu nunca sei o que é folha e o que é papel, tá? Para mim é tudo a mesma coisa. Mas o papel de açúcar é aquele que a gente faz uma impressão na impressora com tinta comestível e cola no bolo, né? Igual se fosse um papel de arroz. Só que ele é feito com açúcar, então ela é mais flexível, né? Ela parece um tecido. A folha de açúcar que todo mundo tá perguntando aí pra mim é um outro tipo de técnica. Ela é realmente feita com açúcar, né? A gente faz uma junção aí de açúcar com glucose até virar uma pastinha e ela faz um efeito no bolo. Não sei se vocês já viram um bolo meu de 4 andares que tá dentro do curso O Bolo de Casamento Sem Drama 2.0, que ele é coberto assim com uma parte preta. Ele dá um efeito brilhante assim no bolo e é um negócio surreal, de tão bonito que fica. Eu ensino essa técnica dentro do Bolo de Casamento Sem Drama 2.0. E é assim, ela colada no Buttercream, aí a gente volta de novo para o benefício do Buttercream e não da folha de açúcar, tá? Isso é uma questão do Buttercream. O Buttercream, gente, como ele é feito com manteiga, gordura, ele acaba criando uma camada impermeável no bolo. Então, assim, ele não pega a umidade de fora para ele. Então, assim, a umidade que está de fora não consegue penetrar nesse bolo. Então, e ele cria uma camada protetora. Então, a hora que eu colo essa folha de açúcar no Buttercream, ele não deixa o açúcar derreter, por conta da gordura. É igual colar pasta americana no Buttercream, que muita gente pergunta, nossa, mas não mela, não derrete. Não, não mela, não derrete por conta disso, né? O Buttercream, ele cria essa camada impermeável, protetora no bolo por conta da gordura da manteiga. Então, a gente pode colocar essa folha de açúcar no bolo, colar. Eu colo no bolo gelado, porque pra mim é mais fácil. Eu posso apertar, eu posso, né, grudar certinho do jeito que eu quero. Porque o Buttercream, quando ele tá molinho, eu vou apertar, ele pode subir um pouquinho, pode descer um pouquinho, vai deslizar essa folha. Então, pra mim, muito mais fácil fazer isso com o bolo gelado, tá? E essa técnica eu ensino especificamente dentro do curso do Bolo de Casamento Sem Drama 2.0, que a gente abre vaga dia 31 de agosto. Mas antes, já vou aproveitar o gancho para falar sobre isso, né? Uhum. Para quem não tá sabendo, antes de abrir as vagas do curso, a gente vai fazer a nossa jornada ao Bolo de Andar Perfeito, que é um evento online 100% gratuito, para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse assunto, técnicas importantíssimas para vocês aprenderem. Não é um curso gratuito com receitas, tá? Então não vão para lá achando que vocês vão aprender Buttercream, massa amanteigada, que não vai. Eu falo muito de técnica, é muito um passo para vocês saberem como funciona o nosso trabalho e para aprenderem mais, tá? Já é assim, ó, um estalo para quem tá querendo aprender um pouco mais sobre bolos, tá? Essas aulas vão começar no dia 24 de agosto e o link para se inscrever já tá na minha bio, amor? Tá na minha bio do Instagram, tá na bio do YouTube? Também.
também no YouTube. Então, gente, tá lá, tá? Só clicar e se inscrever. No Instagram tá na bio e no YouTube tá no banner. No banner, do lado né? direito, clica, vai abrir um site. O primeiro ícone é... Gente, é nome, e-mail, continha matemática. E clicar lá em enviar. Somente isso, não paga nada para participar da jornada, tá? Exato. Aí o pessoal pergunta, e como faz para comprar o curso? Aí espera, depois da jornada, a gente vai... Durante a jornada... a gente já vai falando para vocês sobre o curso. E né, lá nos finalmente dela a gente fala mais sobre o curso. O Paçoca tá dormindo. De pé. De pé. Gente, esse cachorro tá impossível hoje. Por que você não deita? Ó, deita aqui. Minha barriga não permite ele deitar. Aproveitando que você comentou até do bolo de 4 andares e tudo mais, aí surgiu a dúvida aqui falando assim, o bolo de 4 andares que você ensina dentro do curso Bolo de Casamento 100 gramas 2.0, é um bolo 100% real ou ele é de isopor? Ai, gente, vocês não me conhecem mesmo, né? Prazer, Bruna, odeio isopor. Gente, eu tenho pavor, me dá até arrepio na espinha de pensar em bolo fake, tá? Nunca na minha vida eu vou ensinar vocês a fazer bolo fake. Sempre 100% real, tá? Aqui na minha cozinha não entra isopor, não vale isopor, não vale bolo fake, tenho pavor, odeio. E até o bolo de 4 andares, nesse curso a gente tem bolo de 2, 3, 4 andares, todos 100% reais, tá? Não entra de jeito nenhum isopor dentro da minha cozinha. Ficou bem claro, né? Ficou bem claro. Imagina que eu ensinar vocês a fazer um bolo Deus maravilhoso de 4 andares, falar que dá pra você estruturar, transportar e falar que é de isopor. Onde já se viu um negócio desse? Que tipo de professora que eu ia ser? Então, amor, tem uma dúvida aqui da Mi Camargo. Ela tá falando aqui, Bru, o Buttercream de caixinha industrializado, eles são bons? Pode misturar? Vamos lá. Se você achou um Buttercream de caixinha, aqui no Brasil é bem difícil de achar, viu? Então assim, se você achou, com certeza é o Buttercream americano, aquele que eu falo pra vocês que tem... só açúcar e manteiga. E aí ele não vai ser nem manteiga, tá? Ele vai ser gordura vegetal. E aí eu vou te falar que isso daí é uma baita de uma porcaria, né? Não existe coisa pior no mundo do que isso daí. Não compra, pelo amor de Deus. Se você tá falando que aqui no Brasil você achou, provavelmente você está confundindo com Better Creme, sabe? Uma caixinha azul, Better Creme, Better Cream, alguma coisa assim. Mas ele tá escrito Better, não é butter de manteiga, tá? Aquilo lá é chantilly, não é creme de manteiga, não é buttercream. Então assim, mesmo que você achou um de caixinha, não presta, tá? O buttercream de caixinha assim, é péssimo, horrível, não compre, não use, porque você vai ter uma péssima impressão. Mas é muito difícil de achar ele aqui no Brasil para comprar pronto, tá? Que ele é açúcar com gordura vegetal hidrogenada, assim, é horrível, horrível. Inclusive eu tenho na despensa, será que dá tempo de eu ir buscar? Você acha melhor eu nem levantar? Não, né? Não, é melhor você não levantar, que senão o Paçoca vai ficar muito louco. Tá bom. Depois você tira uma foto e coloca no grupo do Telegram. Show. E aí gente, explica assim, pro pessoal. É horrível. E eu vou pegar uma foto do Better Creme também na internet, e aí eu faço a comparação pra vocês entenderem. Mas um é chantilly e o outro é Buttercream porcaria. E aí, já aproveitando, já que você vai postar isso no canal do Telegram, só falando pro pessoal que do nosso canal do Telegram, que... O link está na bio do Instagram. E do é o YouTube hashtag, também, tá no link de tudo, o Fernando tá falando, tá, gente? Então, canal do Telegram é um local que eu sempre posto dicas lá. Era pra eu postar diariamente, mas Eloy está consumindo um pouco da minha energia. Mas eu prometo pra você, pelo menos umas 2 coisas bem legais por semana eu posto lá. Tá? Então, tem receitas, né, de quando eu ainda consegui ir pra cozinha fazer receita e tal. Tem bastante coisa lá pra vocês aproveitarem, tá? Então o link tá na minha bio. Bru, por que meu Buttercream ficou com aspecto oleoso? Gente, vou te falar uma coisa que assim, sem eu ver o que você fez, sem eu ver o resultado, sem eu ver nada, é muito difícil eu saber te responder. Assim, a minha bolinha de cristal não funciona tão bem assim, tá? Então, muito complicado eu saber assim, você vai, ficou oleoso, mas por quê? Que manteiga você usou? Que método você fez? Qual o aspecto que ele ficou?
né? Eu preciso, assim, de respostas muito maiores do que essa para saber o que aconteceu de errado. Então, assim, se você for minha aluna, manda sua dúvida lá dentro da plataforma do Hotmart, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir solucionar o seu caso. Bru, meu bolo coberto com buttercream tá rachando. O que pode ser? Muito recheio e calda? Eu adoro quando as pessoas respondem as próprias perguntas, né? Ela já sabe o que tá fazendo de errado. Gente, o buttercream ele só racha devido a 3 problemas. O primeiro problema é o cake board, que eu já falei aqui várias vezes, eu acho que vocês já estão até cansados de ouvir, mas eu vou repetir. O cake board fininho demais, que não tem firmeza mesmo, aqueles de papelão, né? Ou MDF muito fininho. Quando eu levo esse bolo espatulado com buttercream para a geladeira e retiro, eu mexo o cake board e racho o buttercream. Esse é o primeiro aspecto do buttercream rachar. O buttercream ele não racha por ressecamento, né? Não é igual o chantilly, que eu deixo muitos dias na geladeira e ele começa a rachar porque ressecou. Isso não acontece com o buttercream, ele se mantém intacto, né, por muito tempo. Agora, se eu tirei esse bolo da geladeira e ele tá muito recheado, com muita calda, uma estruturação meio errada, o que acontece? O que tá dentro do bolo começa a empurrar para fora e rachar meu buttercream, tá? E aí isso daí é uma coisa que ou você corrige o excesso, ou então você tá me falando de um bolo que ficou muitas horas em temperatura ambiente e aí ele vai começar a dar uma rachadinha, porque é normal, gente, é bolo. Né? Não é porque é feito de buttercream que ele vai ser intacto 100% do tempo ali num calor de 30 graus, porque não vai, né? Cada temperatura ele vai se comportar de uma maneira, ele nunca vai derreter do seu bolo, né? A não ser que você coloque ele embaixo de um sol de 40 graus, né? Deixe ele lá uns 5 minutos embaixo, né? O sol assim, ó, em cima do bolo. Aí ele com certeza vai derreter, porque é manteiga, mas normalmente isso não acontece. Tá? Então, assim, se não é o cake board, é algum problema de dentro para fora do bolo, ou é o bolo que foi exposto muito tempo, né? Um bolo de buttercream que foi exposto muito tempo é normal criar uma rachadurinha ou outra, porque o bolo tá cedendo, né? A gente tem que pensar, se esse bolo não tivesse espatulado com buttercream, se fosse um naked cake, né? E eu deixei esse naked cake ali em cima da minha mesa, tá fazendo 28, 30 graus, já 5 horas de festa, ele continua reto, perfeito, igual ele estava gelado na geladeira? Façam esse teste, né? Tentem visualizar isso. Não, o bolo mesmo ele começa a ceder, porque, gente, é bolo, né? Não tem uma massa doce, tem, né? A gente pode fazer uma massa manteigada com 3,5 centímetros, rechear com um fiozinho de buttercream, né? Vai virar um bloco, igual a galera gringa faz, que a gente não tem esse costume no Brasil, e espatular com buttercream, pronto, chuchu, beleza, tá ótimo. O bolo vai ficar horas ali em cima, não vai ceder, né? Mas do jeito que a gente recheia aqui no Brasil, mesmo tomando todos os cuidados que eu ensino para vocês, um bolo exposto por muito tempo, ele começa a ceder, o bolo começa a ceder. O problema não é o buttercream, o problema é o bolo, é o que tá lá dentro. E aí, se ele dá uma leve cedida, ele empurra a cobertura para fora e racha. Então, é sempre esse feeling que vocês têm que ter, tá? De perceber se tá calor, se não tá, se ele aguenta, se ele não aguenta. Faz um bolinho qualquer dia, faz um naked, não coloca a cobertura e deixa ele em cima da mesa. Porque você vai tirando foto, você vai ver o bolo mesmo dando uma cedida, a massa começa a ceder. É normal, a gente tá falando aí de um produto totalmente perecível. E aí, você falou até do tabuleiro de MDF e tal. Tá. E tem alguma espessura ideal que você recomenda? Tem. O ideal, gente, é no mínimo 6 milímetros. Se a gente põe menos que isso, alguns riscos vamos correr, tá? Porque eu sempre tenho que pegar assim. Eu consigo pegar um tabuleiro de 6 milímetros e envergar ele facilmente? Assim, pegar minha mão e envergar? Não consigo, tá? Só, sei lá, fizer uma força extrema. Agora, eu pego um de 3, de 4 milímetros, eu consigo? Putz, já fica mais fácil. E aí isso pode envergar o bolo, né? E rachar o bolo. Então, é isso que vocês têm que sentir. Vai pegar o tabuleiro na mão, não sei que material que vocês vão trabalhar. Eu consigo envergar fácil? Se você conseguir, ele não serve para o buttercream. Ou serve, gente, eu fiz bolo, eu vendi bolo no cake board de papelão, ó, com buttercream muito tempo. Até eu sacar que era aquilo que estava rachando meu bolo, né?
Então, assim, dá pra fazer, claro, mas pode ser que rache. A hora que você tirar da geladeira, por mais cuidado que você tenha, o cakeboard ele dá uma envergadinha e quebra o buttercream. Se for trabalho de bico, então, você perde o trabalho inteirinho, tá? E aí já era. Vamos lá. Como assar bolos altos sem ele ficar cru no meio, no centro? Eu tenho uma dica que passou um pouquinho da metade da cocção do seu bolo dentro do forno, então, sei lá, meu bolo assa em 50 minutos. Tá em 30 minutos, eu vou abrir o forno bem rapidamente, não é abrir o forno, ficar panguando, conversando com o bolo, é rápido, tá? Vou abrir o forno, vou pegar uma assadeira reta e vou colocar em cima dos meus bolos, tá? Em cima da assadeira que tiver lá dentro. Em cima das assadeiras dos bolos que estiverem lá dentro. Isso vai criar um calor lá dentro do bolo que vai permitir que ele asse corretamente de dentro para fora. Mas, de novo, equipamento. Se o seu forno não tem uma temperatura que vai subir, que vai circular, nem isso vai fazer ele assar por completo. Tá? Então, se nem essa dica adiantou, eu vou te recomendar a dividir a sua massa em mais quantidade de formas, tá? Ao invés de tentar assar o bolo alto, porque você sempre vai ter problema. Caramba, tem um negócio no meu olho. Uma pergunta talvez aqui que, principalmente pro pessoal que não trabalha com buttercream, pode ser uma dúvida até. Tá. Geral. Tá. Falando aqui, Bru, antes de colocar o buttercream, é viável uma blindagem de chocolate no bolo? Alguma coisa assim? Não tem necessidade, tá, de você fazer isso. Se você fizer a estrutura correta do bolo, não tem nenhuma necessidade de fazer isso. Mesmo porque você vai deixar o seu bolo extremamente caro, né? Pensa que a gente já está trabalhando com uma cobertura que não é super barata, né? O buttercream não é, nossa, que caro, meu Deus. Dependendo do lugar que tem que você estiver no Brasil, a manteiga vai ser mais cara, pode deixar ele mais caro. Mas ele não é uma cobertura barata quanto abrir uma caixinha de chantilly, tá bom? Ele já é um produto mais caro, um produto mais nobre. Aí você vai lá, tem que ganachear esse bolo para depois colocar o buttercream, você vai, encarecer demais esse bolo. Se você achar que isso vale a pena, que, né, para o seu cliente o seu produto vai ter mais valor, tudo bem, mas não tem essa necessidade. Só o buttercream já é super seguro? Só o buttercream já é super seguro. Eu nunca vi você fazendo isso, colocar a ganache. Eu nunca fiz. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Legal. Tinha uma pergunta que tava aqui na boca. Aqui, ó. Bru, buttercream feito com manteiga caseira de creme de leite fresco, ele fica mais branquinho? Fica mais branquinho e fica muito mais gostoso, né? Essa manteiga que a gente bate creme de leite fresco até virar manteiga, né? Coa essa manteiga e tudo mais, ela é incrivelmente especial e deixa o buttercream maravilhoso, assim, sensacional. O sabor que ele fica e a cor dele é um espetáculo à parte. Isso se você pegar um creme de leite, né, de boa procedência, boa qualidade e tudo mais. Mas fica nossa, é meu preferido. Eu amo. Dá pra fazer buttercream na batedeira de 2 ganchos? Ainda não tenho a planetária. Dá pra fazer na batedeira de 2 ganchos. Dá pra fazer na planetária com bowl de plástico. Dá pra fazer em qualquer batedeira, tá? Dá sim, a gente tem um montão de aluno que faz e que manda pra gente que dá super certo e que fica perfeito. Só seguir certinho as técnicas que você acerta. Qual o seu merengue preferido para fazer macarrons? Merengue italiano. Gente, macarrão já é um negócio que, né? Ô bichinho chato de fazer. Então, assim, testando, eu fiz suíço muito tempo, mas quando eu fui pro italiano, ele começou a dar mais certo. Dá 100% certo todas as vezes? Não dá, né? Porque o bichinho é temperamental mesmo. Mas o italiano eu tenho, assim, 90% de sucesso. Essa pode ser uma pergunta meio polêmica, que eu sei que essa parte é chata de fazer. Brigadeiro de maracujá.
Você indica fazer com pasta saborizante? Fazer com o suco fica mais gostoso. Só que você tem que saber fazer. A gente fez uma live esses dias. Faz quanto tempo já que foi a hora essa live? Esses dias. Deve fazer mais. Foi, deve né? fazer uns 40 dias. Mas já foi pro YouTube, será? Deixa eu ver. Não tenho certeza. Não, porque se já foi pro YouTube tá mais fácil. A gente já fez essa live. Não. Como chamou ela, você lembra? Brigadeiro de maracujá, né? Não tem ela no YouTube ainda. Mas, gente, é o seguinte, o brigadeiro de maracujá, a minha receita tá lá no nosso canal do Telegram, que eu já falei pra vocês anteriormente. Que o link tá na bio do Instagram e no banner do YouTube. O que acontece com ele, né? Ingredientes ácidos demais, eles talham o nosso brigadeiro. E aí, olha, já era. E aí, o que vocês têm que fazer? Eu vou mexer o brigadeiro sem o suco de maracujá, vou dar o ponto. É um ponto de recheio que eu quero, eu vou atingir o ponto de enrolar, tá? Eu vou passar um pouquinho do ponto, porque eu vou ter que colocar o líquido depois. Então eu passo até esse ponto de enrolar, eu retiro da panela esse brigadeiro, tiro todinho da panela, coloco num bolzinho e aí eu vou pegar o meu suco de maracujá. Eu uso, gente, o suco concentrado da fruta mesmo. Eu bato a polpa inteira e eu uso isso, porque eu gosto dos pontinhos. Eu curto os pontinhos, senão você pode coar, colocar um pouquinho de água para coar melhor. Pode usar suco concentrado de Maguari da vida aí, o que tiver, e fazer. E aí você vai fazer isso em 2 ou 3 partes, tá? Vai lá fora da panela, tá? Ai, Bruna, pus na panela, talhou tudo. Fora da panela, tô até repetindo de novo. Vai colocar metadinha ou dividir em 3 partes, vai misturar. Depois mais um pouquinho, vai misturar, mais um pouquinho, vai misturar. E a gente não vai ter problema nesse brigadeiro talhar. Mesma coisa com suco de limão, com suco de laranja, com suco de tangerina, tá? Quando a gente tem ingrediente muito ácido, é melhor a gente fazer isso. Sempre tira do calor para misturar o ingrediente nele. Então eu dou o ponto primeiro e como vai entrar o suco, depois eu vou baixar esse ponto, né? Então, se eu quero um ponto de recheio, eu vou até o ponto de enrolar. Nosso vídeo no YouTube, onde está o brigadeiro de maracujá, chama Recheios à Base de Brigadeiro. E ele já está publicado. Ah, é por isso que eu não achei. Tá aqui, bem na minha cara. Foi a Brenda que me avisou. Obrigada, Brenda. Então, gente, digitem lá no YouTube Recheios à Base de Brigadeiro Cake Lover. Põe o Cake Lover do lado para vocês identificarem, né? E aí ele tem o método de preparo, é 1 hora de aula que a gente só fala de brigadeiro, tá? Então vão lá assistir. E a receita tá no Telegram. Tá no canal do Telegram. Gente, assim, várias perguntas que vocês me fazem, tem aula no YouTube, tá? Então, pra quem for ligeiro, com certeza já foi no YouTube e já deu umas maratonadas lá, porque tem conteúdo importante pra caramba, de forma totalmente gratuita, que vocês têm acesso lá no nosso canal do YouTube. Então tá perdendo tempo se não foi lá no nosso canal do YouTube. Tem vai lá. Várias pessoas aqui comentando, esse brigadeiro é top, só uso ele nos meus recheios, nunca dá erro, é o melhor maravilhoso. que eu já comi. É maravilhoso. Nossa, inclusive eu acho que se a Eloá não nascer amanhã, eu vou fazer um bolo de chocolate recheado com brigadeiro de maracujá. Nossa, tomara que ela não nasça mesmo. Ai, gente, que horror. Ai. Vamos lá. Bora. Sou de Recife. Show. Lugar muito quente. Sim, já imagina a pergunta. Qual Butter Queen você indica para eu utilizar? Eu te indico fazer o Butter Queen à base de merengue, tá? O merengue suíço, ele já serve muito bem para o calor. Merengue italiano é um pouquinho mais forte, serve também. Mas o francês eu já não te indico muito, que é o com ovos inteiros, que ele é mais sensível ao calor, tá? Então, assim, o de merengue pode ser o suíço ou o italiano, tanto faz. Ele vai dar super certo aí pra você. E Butter Queen aguenta, então, calor? Opa! A gente tem testemunhos de alunos de todos os cantos do Brasil falando isso pra gente. Você tem previsão do próximo curso, ideias de valor? Qual é a programação? Gente, a nossa próxima turma vai ser aberta dia 31 de agosto, tá? Todas as informações de valores, forma de pagamento, tudo a gente vai falar durante a jornada ao Bolo de Andar Perfeito, que é um evento online 100% gratuito que vocês vão participar antes de abrir as vagas do curso, tá? A nossa jornada, ela começa no dia 24 de agosto.
Só para vocês guardarem uma base de valor, não é um curso que passa de R$1.000, tá? Tenham esse valor aí na mente de vocês, para vocês já guardarem uma grana, reservar aí um limite no cartão de vocês, né, ou na poupança, onde for, para vocês já comprarem o curso, tá? Mas as vagas abrem dia 31/8, só lá a gente fala exatamente o preço correto, a forma de pagamento, tudo certinho. Só na jornada. Só na jornada ao Bolo de Andar Perfeito. Para se inscrever, o link tá na minha bio do Instagram e no banner do YouTube. E as vagas acabam muito rápido, tá? Só para vocês terem noção, não é um curso que vai ficar aí, não fica nem 5 dias vendendo, tá? O último curso ficou 3 dias vendendo, aí depois veio um monte de gente, Bruna, pelo amor de Deus, eu não consegui abrir uma vaga pra mim. Já era. Já era. Terminou em 3 dias. A última pergunta. Nunca fiz bolo. Tá. Tenho estudado sobre. Por qual curso começar? Eu adoro essa pergunta, por qualquer um. Começa pelo próximo. Começa pelo próximo, já que já tá aí na sua cara, tá? Que dia 31 de agosto já abrem vagas. Assim, gente, os nossos cursos, eles foram feitos para desde quem não sabe nada de bolo até quem manja muito e quer se aperfeiçoar. Eu sou uma professora que é igual eu faço aqui para vocês no gratuito. Eu sempre explico muito esmiuçadinho, do zero, para todo mundo entender. E é exatamente isso que eu faço no curso, né? Na verdade, com muito mais tempo, muito mais calma, né? De explicar, claro. Então, comece por qualquer um. Eu sempre dou exemplo de aluno. Eu tenho duas... Não, é que esse curso especificamente, a gente tem uma aluna, né? A Jéssica, que ela não fazia nada de bolo. Acho que ela trabalhava em alguma coisa financeira, não lembro o que era. Na parte de administração. E ela tem hoje o ateliê dela e vende bolo pra caramba, coisa mais linda. Ela mora num lugar super quente, é Pernambuco. Não, é na Paraíba. Paraíba, né? Exato. Mora na Paraíba e assim, a coisa mais linda. O Instagram dela é Dona Florinda, alguma coisa assim. Né? Então, a gente tem esses cases de sucesso de alunos assim que pegaram um curso e não sabiam nada e transformaram em um negócio, sabe? Muito legal. E a gente morre de orgulho, é super legal mesmo de ver. Acabou o meu prazo, então. Acabou, amor. Então é isso. Obrigada. Gente, obrigada.